Para ilustrar a educação baseada em interesses, eu vou precisar escolher o projeto final de Educação Matemática e Docência 1. É um projeto do qual eu me orgulho muito, que eu fiz junto com o meu colega Eduardo. E a proposta do trabalho era escolher um tópico que era interessante para a gente e elaborar um vídeo didático que servisse de introdução a esse assunto. E a gente apresenta para a turma no final, de forma que a gente chame a atenção da maior parte das pessoas. Na época desse trabalho, eu estava me aventurando ali com as disciplinas de cálculo 3, geometria diferencial, que estão além do que eu tenho recurso para aprender, mas eu estava fascinado com a ideia de transformações não lineares de espaços. É uma noção que eu não tinha ouvido falar até chegar nos assuntos mais complicados, que nem cálculo vetorial, superfície curva e etc. Então, meu interesse era explicar esse conceito com funções tetradimensionais para uma turma que ainda não tinha chegado nos assuntos de cálculo e nem álgebra linear. A primeira explicação que eu consegui encontrar, que não foi totalmente invenção minha, também tem parte do livro do Guido Orizzi sobre cálculo 3, foi trabalhar com transformações só em alguns pontos, dizendo que a função f de x e y transforma o plano xy no plano uv. Então, começar a usar essa linguagem de transformação e aplicar uma função é transformar os pontos de um plano para outro. Então, para calcular, para entender como é que esse gráfico ficaria, o gráfico da imagem dessa função, a gente pode calcular os pontos individualmente. Então, por exemplo, esse aqui é o ponto 1, 1. Então, a gente vai dizer que o ponto 1, 1, quando a gente aplica essa função, a gente vai ficar com o U é 2 vezes o x, então eu vou ter 2 vezes u, que vai ser 2. E o v é y sobre 2, então a gente vai ter 1 sobre 2 aqui, certo? Então, esse ponto aqui, quando a gente trouxer ele para o mundo do 1v, a gente vai esticar em duas vezes ao longo do eixo x e comprimir pela metade no eixo y. Então, esse ponto aqui veio parar aqui, certo? Essa linguagem que eu comecei a usar no vídeo para tentar introduzir a ideia de transformações com planos. Se a gente calcular para esse valor aqui, a gente vai ter o P de 2, 2 vai se transformar em 2 vezes 2 é 4 e 2 sobre 2 é 1. Então, esse ponto aqui vai se transformar em 4 e 1, certo? Como a gente só multiplica, o zero vai seguir no lugar e a gente vai ter essa função funcionando de um jeito praticamente simétrico em todos os outros aspectos. Vale reforçar que eu não sabia muito do conteúdo na época, então eu e o Eduardo estudamos bastante sobre o assunto para poder explicar de forma clara para a turma. Esse processo de procurar as conexões necessárias, diretas, para fazer uma explicação coerente, ajuda muito para entender quais são as minhas próprias dificuldades com o assunto. Então, trabalhar nesse projeto me fez aprender muito mais do que estudar por conta própria. As atividades de modelagem consistem em uma sistematização de uma situação que envolva matemática. Na atividade que eu escolhi para ilustrar, o caráter foi de uma matemática mais aplicada, onde a gente usou métodos práticos e buscou só por dados reais que servissem para previsões úteis para tomada de decisões. A proposta do trabalho era encontrar e investigar situações onde as funções exponenciais ou logarítmicas fossem relevantes. Então eu e meus colegas escolhemos o assunto de financiamento de imóveis, já que a cobrança de juros e rendimento de aplicações com certeza possuem alguma relação com as funções exponenciais. Meus colegas sugeriram que a gente trabalhasse com o sistema de amortização e aplicação financeira. Então a gente teve muita dificuldade para generalizar e prever as situações que iam vir, mas a gente conseguiu vários dados que suportassem a conclusão da pergunta norteadora. Além de que a gente conseguiu elaborar um programa que corretamente calculava o valor de cada parcela e cada investimento ao longo de 35 anos. Me parece que esse tipo de atividade vai sendo mais relevante conforme a gente se aproxima da graduação, já que essas pesquisas e sínteses de trabalho são um teste prático para ver se a gente consegue usar a matemática que a gente desenvolveu. E as modelagens são um jeito ótimo de sistematizar resoluções de possíveis problemas que a gente pode encontrar. Esse trabalho foi feito com o intuito de separar as quatro tendências matemáticas em dois grupos: aquelas onde o aluno é instruído a pensar e aquelas onde o aluno produz material. Como um futuro professor, eu acho que esses dois aspectos são centrais na minha formação. Todos os trabalhos, todas as propostas, as descrições de cada uma das atividades que eu escolhi vão estar disponíveis para quem assistir esse vídeo.
Então, eu espero que cada atividade que eu escolhi tenha ilustrado bem cada uma das tendências, de certa forma. Claro, algumas das que eu escolhi servem para mais de uma tendência ao mesmo tempo, até porque grande parte dessas quatro tendências possui interligação umas com as outras. De qualquer forma, obrigado por assistir.